Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Estamos aqui ao vivo para conversar hoje, mais um início de tarde. E hoje nós vamos falar sobre o assunto. Tá pronta para descobrir realmente quem define quem você é? Deixa eu colocar aqui. Até no nossos... fixar aqui. Deixa eu fixar aqui. Boa tarde, Josinete. Seja bem-vinda da Bahia, Salvador. Do calorzão, né? Aqui no sul tá chegando friozinho novamente. Seja bem-vinda por aqui. Gente, quem tá aqui, convida mais amigas para participar. Eu vou mandar aqui também um aviãozinho para mais pessoas aqui para assistir a live. Já aproveita e manda aí também. Deixa eu enviar aqui separado. Então hoje a gente vai falar, vai descobrir o que realmente define quem você é. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, nós precisamos do quê? De valor para viver. Eu preciso reconhecer o meu valor. Qual é o seu valor? Quais são os seus princípios? Você sabe? Porque ninguém vive se não reconhece valor. O coração não bate, o cérebro não funciona, a vida não tem sentido se eu não reconheço valor pelo que eu sou. E nós viemos de uma geração que nos ensinaram assim: vou acordar, vou tomar café, você já escovou os dentes, você já estudou, você já fez aquilo que eu te pedi. E a gente vai sempre falando faz, faz, faz. A gente foi educado assim e acabamos que educamos os nossos filhos da mesma maneira. E o problema é que quando a gente era criança, a gente só fazia, né, o que o papai ou a mamãe gostariam que a gente fizesse, ou que os professores, né, na escola, ou na igreja, né, ou que a sociedade nos pedia. Para quê? A gente fazia, né, o que eles gostariam que a gente fizesse, o que eles nos dissessem, né? E a gente acabava fazendo isso e eles falavam: ai, você é uma boa menina. E quando isso não acontece, você é uma menina má. E quando a gente se revolta e quer ir contra essas regras, nós somos o quê? Punidos. E quando nós agimos conforme o que querem que a gente faça, a gente é o quê? Nós ganhamos uma recompensa. E ao longo da nossa vida, a gente passou assim, com medo de ganhar um castigo ou de não ter a recompensa. Então a gente passou a nossa vida com medo de ganhar um castigo ou de não ter a recompensa. E aí acaba que a gente vai se moldando e criando uma autoimagem, que eu chamo de imagem virtual. E acaba que instala um padrão em nós. E acaba que a gente faz o que os outros querem que a gente faça. Com o quê? Com o medo de ser punido, com o medo de não ganhar a recompensa, né? E acaba que a gente começa a fingir quem nós somos. Porque nós temos medo de ser rejeitados. E esse medo de sermos rejeitados
se torna o medo de não ser bons o suficientes. Já tinha parado para pensar sobre isso? Como isso é profundo? E o não ser o bom o suficiente nos leva a ter o quê? Um problema de identidade. Cria-se uma imagem que eu chamo de uma imagem de perfeição. Por quê? Porque nós fomos ensinados a querer o quê? Agradar as outras pessoas. Nós somos ensinados a obedecer, a fazer o que o pai e a mãe queriam que a gente fizesse. Nós fomos ensinados a fazer o que os professores mandavam. E nós obedecia. E o que acontece? A gente vai perdendo quem nós somos. A gente vai perdendo a nossa essência. Nós vamos perdendo as nossas inclinações naturais, as nossas expressões. E aí a criança começa a ouvir, não faça isso, não faça aquilo outro. E acaba que às vezes a gente se rebela, né? Dizendo não, eu quero ter a minha liberdade, eu quero ser eu mesma. Só que quando a gente é criança, a gente só é uma criança. E a gente olha o adulto grande e fala, não tenho poder para tudo isso às vezes. E aí a gente acaba, na maioria das vezes, que obedecia. Só que aí essa criança cresce e fica nesse sistema. E depois de um certo tempo, a gente começa a ficar com tanto medo, porque se a gente fizer alguma coisa errada, a gente acaba sendo castigado. E a gente recebe esse treinamento que é tão forte que chega um ponto determinado na nossa vida que nós não precisamos de ninguém mais falando para nós. Nós mesmos tornamos o nosso próprio treinador. Nós mesmos se tornamos nossos próprios juízes. E a partir desse sistema de crenças que foi fornecido, que a gente recebeu, a gente usa essas mesmas técnicas de punição e de recompensa. Por quê? Punidos quando não seguimos as regras, ou a gente é premiado quando a gente é bonzinho. E aí que entra os princípios. E esses princípios é algo muito importante. E eu fiz até uma enquete hoje aqui nos stories e deu ali empatado que 50% sabia quais eram os princípios e 50% não sabia quais eram. E o que é os princípios? É a base de alguma coisa, é o surgimento daquilo, é uma causa, é uma raiz, é uma razão, é um primeiro momento da existência de algo. E sobre os seus princípios, o que tem valor para você? Você sabe responder hoje o que tem valor para você? Porque se a gente não tem definido isso, o mundo vai dizer quem nós devemos ser. Então, os princípios é a base nossa, é o que cria a nossa identidade. E assim, não sei se você sabe ou não, mas existe uma identidade coletiva e uma identidade individual. E muitas pessoas acabam confundindo tudo isso. E às vezes a gente acaba vivendo essa identidade mais coletiva do que a nossa própria individual, a nossa própria identidade individual. Gabriela, como assim coletiva e individual? Então deixa eu explicar. A coletiva é mais ou menos assim. Quando eu falo assim, eu torço pro Grêmio, vamos dizer assim.
Eu torço pro time do Grêmio, certo? Tem uma diferença quando eu falo eu sou gremista. Aí a gente entra no campo do eu sou. E você sabe o que é o campo do eu sou? É a mesma coisa também que eu falar assim, eu participo da Igreja Católica. Eu sou católico. E quando entra nesse campo do eu sou, é que fere muitas vezes nós. Porque quando alguma pessoa chegar e vir falar mal, por exemplo, do Grêmio, e eu falo eu sou gremista, é como se aquela pessoa estivesse falando mal de mim. Isso a gente acaba entrando. Mas e qual é a minha individual? Qual que é a minha identidade individual? Quais são os meus valores? Você sabe responder? Quais são os seus verdadeiros valores? Quando verdade, honestidade, confiança, lealdade, fidelidade. Isso são alguns valores. Esses são os meus valores. E chega alguém, às vezes alguma pessoa, e ela te fala, por exemplo, você é uma mentirosa. Acaba ferindo o meu princípio da verdade. E aí acaba interferindo na minha identidade. Aí você já parou para pensar que a pessoa ela pode te ofender em relação a isso? Por quê? Porque ela tá ferindo um princípio que você tem. Um princípio que é para você. Sabe aquela pessoa que vem e taca o dedo na ferida que você tem e ainda mexe? Ela tá interferindo no campo do eu sou. E quando você não tem esses princípios definidos, você deixa qualquer pessoa falar sobre você, qualquer coisa sobre você. E você acaba perdendo a identidade de quem você é. E aí o universo fala tantas mentiras. E aí tem pessoas que falam tantas mentiras sobre você, coisas sobre você, que ferem os teus princípios, que ferem a tua integridade. E às vezes você ouve tanto as pessoas falarem isso sobre você, que você até começa às vezes de duvidar, achando que você é aquela pessoa, ou até mesmo acreditando que você é essa pessoa. Por quê? Porque tá ferindo um princípio seu. Simples. Tá ferindo um princípio seu. Então, quando a gente não tem esses princípios definidos, pode vir qualquer pessoa e falar qualquer coisa pra você e você acaba acreditando que aquilo é verdade. E você acaba perdendo a identidade de quem você é. Um exemplo aqui
do dia a dia. Às vezes você tá passando por um período, uma fase que às vezes tu tá devendo para alguma pessoa. Você não tá passando por uma fase muito boa. E aí essa pessoa que você deve, você não tá negando de pagar, mas é que você não tem no momento para pagar. E essa pessoa que você tá devendo, ela vem e fala para você: mal pagador, você é uma nocega, porque você é isso, aquilo e aquilo outro. E se os seus princípios é verdade, é honestidade, acontece que ela acaba ferindo quem você é. Ela fere quem você é. Porque entra no campo do eu sou. Só que a verdade não é essa. Não é o que essa pessoa tá falando. É que você às vezes está passando por um momento, uma situação não muito bem. E aí vem a pessoa e começa a te falar um monte de merda. E você, às vezes, de tanto ouvir aquilo, você acha que você é aquilo. E tantas vezes você ouvindo aquilo, você acaba o quê? Se tornando aquilo. Porque uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Mas uma verdade contada 1000 vezes, ela se torna a verdade. E por que isso acontece? A principal causa dessa desordem é a busca de uma realidade prometida de outra pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas cedem às mentiras que os outros contam para elas. E quando você acaba cedendo, você acha que você é aquela pessoa. E você achando que você é aquela pessoa, você não se acha digna de ser quem você é. Você acha que você não tem dignidade de ser quem você nasceu para ser. E hoje tá cada vez mais as pessoas estão seguindo mentira dos outros. As pessoas, às vezes, elas querem te rebaixar, te colocar num nível que elas estão. E geralmente quem faz isso tá num nível mais baixo. Porque quem tá acima não faz isso com você. Ele sempre vai te apoiar, porque ele vai querer que você vai estar lá em cima. Mas quem tá aqui embaixo, e se você tá lá em cima, ele quer que você equilibra com ele. Por quê? Porque é difícil das pessoas aceitarem, às vezes, que outra pessoa que ela conhece tá melhor do que ela. Sabe por quê? Porque isso mostra a incapacidade daquela pessoa. Mostra a incapacidade. E fica muito evidente e torna o quê? A pessoa se torna vulnerável. Se torna vulnerável. Então, quando você tem os seus princípios definidos, quando você acredita em quem você é, eu sou verdadeira, eu sou autêntica, eu sou leal, eu sou corajosa, você entra no teu campo do eu sou. E aí pode vir o diabo que não vai te mexer. Porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Porque nós, em essência, nós somos Deus em ação. Sabe como Deus se expressa? Eu sou. Eu sou o eu sou.
E a gente não vai falar sempre, eu sou fulana de tal, eu sou feliz, eu sou sabedoria, eu sou confiança, eu sou abençoada. E aí tem uma coisa, nunca use a palavra contra você. Ainda mais a expressão eu sou com expressões negativas. Exemplo, eu sou burra mesmo. Você tá declarando isso que você é, mas você não é assim. Então, nunca use o eu sou com expressões negativas. Nunca use a palavra contra você. Um exemplo aqui muito claro. Às vezes a gente deixa, sei lá, cair um copo no chão e quebrar. O que a gente faz? Se é pra nós, às vezes, começa a te xingar, mas poxa vida! E começa a te chamar de vários nomes, né? Fala que destrambelhada e não sei o quê. Se fosse uma outra pessoa estranha, o que você ia falar? Tá tudo bem, vamos juntar o copo. Isso acontece. Por que às vezes você não fala... Às vezes não, por que você não fala isso pra você? Tá tudo bem. Na próxima vez eu vou fazer melhor. Eu aprendi, tá tudo certo. Ajunta os cacos de vidro lá e continua. E continua. E aí entra que às vezes as pessoas adoram julgar. Quem aí fala, olha o fulano e gosta de julgar. Quando a pessoa tá te julgando, falando sobre você, guarda essa chave. Quando a pessoa tá falando sobre você, julgando você, ela na verdade não está falando sobre você. Ela está falando sobre ela mesma. Ela está falando sobre ela mesma. Por quê? Porque você só enxerga no outro o que você tem. Você só enxerga no outro o que você tem. E se você julgou outra pessoa, pega que é teu. Você tem isso dentro de você. E como a gente está falando sobre o eu sou, a gente entra também muito. Eu sou Gabriela e eu sou dentista. A gente associa também muito o eu sou com a nossa profissão. E aí, quando entra no campo do eu sou, que eu até falei lá no começo da live, se alguém chegar, por exemplo, e falar mal sobre a profissão de dentista, como está no campo do meu eu sou, eu vou achar que aquela pessoa está me ferindo. Só que quando você tem isso bem resolvido e a profissão não define mais quem você é, tá tudo bem. Esses dias eu tava no salão e eu tava conversando com uma mulher a primeira vez, nunca tinha visto ela e ela não me conhecia, eu não conhecia ela. E aí eu tava falando sobre o cuidado com a pele, enfim e tal, e a gente falando de harmonização, e de repente ela me falou assim, eu não gosto de fazer harmonização com dentista, porque eu só faço com médico e bababá, porque não sei o que, e falou um pouco, vamos dizer assim, mal dos dentistas. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu sou dentista. Ela, desculpa. Eu falei, não, tá tudo bem. Você não me feriu. Mas lá atrás, se alguém me falasse
do jeito que ela estava falando, ia me ferir. Por quê? Porque entra no campo do eu sou. Só que hoje, falando de profissão, você pode ter múltiplas profissões. Não existe mais uma profissão específica. Existe quem você é. Existe quem você é. E o quem você é a base dos seus princípios. E você vai pegar esses princípios, quem você é, e você aí vai fazer o que você faz com aqueles princípios que você tem. E aí você pode criar muitos negócios a partir dos seus princípios. Já tinha parado para pensar sobre isso? Faz sentido para você? Então hoje não existe mais a profissão. Antigamente até as pessoas colocavam até de sobrenome, né, a profissão delas. E hoje você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Isso vai a partir dos seus princípios, de quem você é. Porque se você é uma pessoa que tem esses princípios, você vai construir negócios a partir desses princípios. O que você vai fazer com esses princípios que você tem? Você vai criar negócios. E aí tem a ver com o que? Com o seu propósito. De quem você é. E aí, quando você começa a te colocar isso nos seus negócios, você pode criar o que você quiser. O que você imaginar. Porque você vai encontrar o valor em quem você é. Para que você possa gerar valor no que você faz. E conquistar tudo aquilo que você merece. Isso faz sentido para você? Tudo que eu tô falando aqui nessa live? Tá fazendo sentido? Escreve aqui sim ou não. Ah, muito bem, obrigada, Amanda. Sim. Então, a partir de hoje, faz uma listinha. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Porque quando uma pessoa chegar e querer vomitar tudo que ela acha que você é, você vai falar, opa, peraí, não é bem assim não. Eu não aceito isso. Eu não sou essa pessoa. Você bate no peito quem você é. Você não deixa ninguém dizer quem você deve ser. Você só aceita as pessoas que têm os mesmos valores que você. Você só convida pessoas ou tem amizades que têm os mesmos valores que você. Que fazem sentido para você. Um exemplo aqui. Homem que trai a mulher. Para mim, um princípio é ser verdadeiro, é ser fiel. Então, não quero amizade com essa pessoa. Não quero convívio com essa pessoa. Porque tem aquele ditado, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E acaba que você vai convivendo com essa pessoa e aquilo se torna, às vezes, o quê? Natural. Mas se é um valor, é um princípio teu, não faz sentido isso.
Não é normal ser assim. Então eu não quero ter amizades desse jeito. É simples. A gente que complica. E a gente precisa escolher quem das pessoas a gente quer que estejam à nossa volta, ao nosso redor. Com quem a gente quer se reconectar, se conectar, né? Porque muitas vezes vai ter amizades que não fazem mais sentido para você. Mas vai vir novas que fazem totalmente sentido para você. E quando você deseja ir além, quando você deseja mudar, quando você deseja crescer, quando você deseja expandir, voar, se reconectar com você mesma, sair da onde que você se sente presa, você torna o quê? Uma mulher valiosa. Uma mulher que ninguém te para. Que ninguém vai te dizer que isso não é pra você. Porque você vai lá e pega e vai lá e faz. Você não deixa os outros te deixarem te dizendo que você não é capaz. Por que você tá falando isso, Gabriela? Porque o meu porquê é mostrar para as mulheres que elas são capazes muito mais do que elas imaginam. Muito mais. E é a gente se colocar em primeiro lugar. Que quando a gente se coloca em primeiro lugar, as coisas em volta de nós, vão se reorganizando e a nossa vida a gente vive com mais sentido, com mais prazer, com mais vontade. A gente começa a ativar o nosso poder pessoal que está aqui dentro. E que lá na infância, com o jeito que a gente foi ensinado, o sistema que foi implantado, nos fizeram às vezes se tornar inseguras de nós mesmas. De achar que às vezes a gente não é boa o suficiente. Que a gente não tem capacidade suficiente. E se a gente não tem os nossos valores definidos, acaba que a gente deixa as outras pessoas influenciar na nossa vida. E aí entra não só no campo do quem eu sou, né? Mas a gente consegue ser muito fácil induzido. As pessoas conseguem às vezes não é manipular a palavra, mas seria também, mas autossugestionar ou sugestionar, dar sugestões para nós. E às vezes a gente não quer aquelas sugestões, mas a gente acaba aceitando inconsciente. Por quê? Porque a gente teve esse drive instalado. Não é culpa sua de você ser assim. Não é culpa dos seus pais de você ser assim. É um sistema que implantaram, que todos nós estamos inseridos. E poucas pessoas conseguem acordar e acessar tudo isso que eu tô passando hoje aqui para vocês. E aí, quando você tem os seus princípios definidos, ninguém te para, ninguém te segura. Porque você vai pegar, porque você sabe quem você é. E sabendo quem você é, você vai gerar valor no que você faz. E você gerando valor no que você faz, você vai conquistar aquilo que você merece. Que você merece. Faz sentido isso que eu tô falando aqui?
E aí você se torna uma mulher mais valiosa, porque todas nós somos mulheres valiosas em essência. Só a gente tem que despertar esse poder, ativar essa valiosidade que a gente tem aqui dentro. Ativar o nosso poder feminino que a gente tem aqui. Porque muitas vezes a gente foi ensinado o quê? No esforço, é fazer, e sempre no esforço, na escassez. E a mulher, ela tem que ir na leveza. Ela tem que se reconectar com o seu feminino. A mulher é mais intuição. E a gente foi ensinada a pensar. Quando a gente pensa, a gente vai muito pro racional. A gente não segue a nossa intuição. A gente não consegue ouvir a nossa intuição. E quando a gente vive o nosso feminino, a gente consegue ir mais na leveza. A gente é abundância em essência. Nós frutificamos os frutos. E muitas vezes a gente quer disputar com o masculino. E cada um tem o seu papel de equilíbrio, que é o yin e o yang. A gente tem dentro de nós um lado masculino e o feminino. O homem também tem isso. Mas a mulher, ela tem que ativar esse feminino dela. E deixar que o homem exerça o masculino dele. Já entrei em outro campo aqui, viu? Mas o campo tá tão bom e eu vou indo aqui, vai vindo as informações e eu vou compartilhando. E eu quero até convidar vocês. Domingo à noite eu vou fazer um aulão mais complexo às 20 horas. Já coloquei o link da bio ali, o grupo do WhatsApp. Então entra lá para participar, é gratuito, tá? É 100% online, só que ele não vai ser aqui, ele vai ser numa plataforma fechada. Então se você quiser participar, te convido, porque lá a gente vai aprofundar mais esse assunto mais profundamente. Então se tudo isso faz sentido para você, eu te convido a ir ali no link da bio e já entrar no grupo do WhatsApp para fazer parte, para assistir essa aula, que vai ser no domingo. Então, gente, tudo isso que eu falei aqui fez sentido para você? Você já tinha parado para pensar nesse ponto de vista? Porque tudo é um ponto de vista que nós estamos enxergando, que nós estamos vivendo. Depende da lente que nós estamos olhando. Qual é o óculos que você colocou, que você está vendo? A vida, o universo, as coisas em sua volta. Qual é a lente que você está enxergando? Então, eu vou deixar uma tarefinha aqui para vocês. Pega agora e já faz ali, coloca de 5 a 10 quais são os seus valores essenciais e que são inegociáveis para você. E aí você já sabe que quando alguém vir falar alguma coisa para você, e se você tem um princípio lá que você, por exemplo, é verdadeira, que você é fiel, se uma pessoa vir falar que você é falsa, você já sabe que você não é. É muito simples. Mas, às vezes a gente tá, sei lá, numa discussão calorosa que acaba entrando e a gente só quer rebater. E quando a gente tem consciência de quem a gente é, a gente não deixa ninguém nos abalar. Ninguém abala. Porque você sabe quem você é. Você sabe que você é valiosa. Você sabe quais são os seus princípios. O que rege a sua vida. Hoje, se me falasse assim, Gabriela,
chegasse Deus e me falasse assim: hoje é o teu último dia de vida, o que você falaria para sua filha? Conselho que eu daria para minha filha: siga os seus princípios. Não deixe ninguém falar quem você é ou deixa de ser. Segue os seus princípios. Segue quem você é. E isso forma a identidade de uma pessoa. Quem você é. E hoje o mundo está querendo nos dizer várias coisas que ferem as leis universais. E a gente acha que isso é normal, que é assim mesmo. E não é assim. E quando você sabe quem você é, você não deixa ninguém falar quem te define. Se você não souber quem você é, o mundo vai dizer quem você deve ser. Escolha você definir quem você é. Escolha você. Certo, gente? Combinado, então? Então, era isso que eu queria falar hoje aqui pra vocês. Quero agradecer quem esteve aqui comigo, quem entrou depois. Quem entrou depois é muito importante, vou deixar salva, você entrar lá no começo para você entender, né, a base disso tudo que eu falei aqui. E se isso tudo faz sentido para você, eu te convido a participar dessa masterclass, desse aulão gratuito no domingo às 20 horas. E a gente vai se vendo por aqui, eu vou dando as informações aqui nos stories, então é só me seguir, tá bom? Uma excelente final de semana já, né? Hoje é sexta-feira, então um excelente final de semana e a gente vai se vendo por aqui. Beijos!